Boa noite, pessoal. Boa noite aos que estão presentes aqui na igreja. Boa noite a vocês também. Obrigado. Boa noite a vocês também que estão nos assistindo aí pelas redes sociais. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Que o Espírito Santo de Deus que paira sobre nós aqui na igreja neste momento também esteja visitando o seu coração e que a palavra do Senhor possa adentrar e fazer a mudança necessária que você precisa. Bom, eu me sinto muito feliz em poder estar aqui essa noite, poder compartilhar essa mensagem com todos vocês, tanto virtualmente como presencialmente com os irmãos que estão aqui. E talvez tanto os irmãos quanto vocês que estão em casa estejam se perguntando, né, por que desse lenço bonito aqui no pescoço, mas tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Afinal de contas, o título da mensagem de hoje, Chamados e Escolhidos, é também um tema do nosso Campuri de líderes. E é por isso que a mensagem de hoje também tem o intuito de fortalecer os nossos líderes de desbravadores aqui do distrito do Juca Rosa, que vão participar do Campuri online de líderes, tá bom? Com o tema Chamados e Escolhidos. Então, que Deus possa estar conduzindo este momento e que todos nós possamos sentir a presença de Deus ao nosso lado agora para o estudo de Sua Palavra. Muito bem, quando nós olhamos e analisamos as palavras, né, chamado e escolhido, principalmente quando nos lembramos de alguns versículos da Bíblia, e talvez você tenha se lembrado de um em específico, aparentemente, essas palavras soam como sinônimos, né? Quando somos chamados por Deus é porque fomos escolhidos por Ele, e vice-versa. Porém, etimologicamente, né, pegando-se a raiz das palavras, elas são diferentes. As palavras chamado e escolhido, biblicamente, são palavras diferentes, distintas. São dois processos distintos. E eu gostaria que a gente pudesse se aprofundar neste momento em estudar sobre isso, sobre quem são os chamados, quem são os escolhidos, e eu diria que até existe um terceiro grupo, que são os oferecidos. Então, fica ligadinho aí, e neste momento abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 22. Vamos entender, e o meu desejo, tenho certeza que o desejo de Deus é que você hoje reflita quem você é, se você foi chamado, se você já foi escolhido, e como é que você pode identificar a si mesmo dentro desses grupos. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 1, nós iremos ler a palavra de Deus, mas antes nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos ensine, né? Ele é o nosso professor. Então aí onde você está, da forma como está, feche seus olhos, vamos fazer uma oração a Deus. Querido Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta noite de quarta-feira. Tanto os que estão aqui em Tua casa, ó Deus, te agradecem por estar aqui, como aqueles também que não puderam por diversos motivos, mas que estão em casa agora e estão nos acompanhando. Aqueles também que estão acompanhando esse vídeo pelo YouTube, Senhor, que todos estes possam ser neste momento abençoados pela leitura da Tua palavra. Amém. Que nós tenhamos um encontro contigo agora, em nome de Jesus. Amém. Bom, o título da mensagem que está no capítulo 22 é A Parábola das Bodas. E nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 14 essa parábola. Diz assim: De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado
e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrares. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muito bem, nós temos aqui diante de nós um texto bastante conhecido por todos aqueles que são assíduos estudantes da Bíblia, ou você pode ter ouvido em um sermão quando visitou a igreja, mas você com certeza já deve ter ouvido falar a respeito dessa história contada pelo Senhor Jesus. E quando eu falei no início que o tema do nosso sermão aqui hoje era chamados e escolhidos, talvez o texto bíblico que veio à sua mente foi esse, Mateus 22,14. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu particularmente confesso a vocês que eu tinha uma certa dificuldade em entender esse texto, né? Mas ao analisar um pouco mais e como a Bíblia deve ser estudada, né, através do seu contexto, através de palavras que tenham significado em sua língua original, a gente consegue compreender melhor o que Jesus estava tentando dizer a respeito dessa parábola e também a respeito desse verso, que parece confuso, mas a gente, pela luz do Espírito Santo, vai explicar um pouquinho. Antes de a gente entrar profundamente na história, o contexto de tudo isso que está acontecendo é um ápice das discussões e das controvérsias entre Cristo e os líderes religiosos. Muitas pessoas pensam que os maiores inimigos de Jesus eram pessoas ímpias, eram maldosos, eram os romanos. Muitos pensavam que os grandes inimigos de Cristo eram os romanos, inclusive crucificaram a Jesus, né? Porém, os maiores inimigos de Cristo sempre foram os religiosos. Isso talvez seja um pouco difícil para nós que somos religiosos, né, aceitar que de fato as pessoas que mais contrariaram ao Cristo foram aqueles que eram de dentro da casa do Pai. Isso vai ser mostrado dentro do contexto dessa parábola se você voltar um pouquinho e só dar uma olhada no versículo 28. Na verdade, em Mateus 21, talvez esteja uma página anterior, Mateus 21, versículo 28, fala da parábola dos dois filhos, que é uma história que Jesus conta de dois filhos, cujo pai pediu para que eles fossem trabalhar no campo, né? É aí mesmo em Mateus, só um capítulo antes, capítulo 21, versículo 28. E aqueles filhos foram até o pai e ouviram dele o seu pedido, né? Filho, vá até o campo e trabalhe. O primeiro disse: pai, eu vou, mas não foi. E o segundo disse que não queria ir, mas depois se arrependeu e foi. E aí Jesus perguntou qual daqueles havia feito a vontade do pai. E eles responderam que foi o segundo, né? Então Jesus dá uma lição nos escribas, nos fariseus, nos religiosos que estavam ali, prontos para acusá-lo, dizendo assim: olha, os ímpios, os que vocês consideram pecadores, foram e ouviram a João Batista e decidiram fazer diferente. Vocês não fizeram isso. Vocês procuram com os lábios honrar a Deus, mas o coração está distante dele. É o que o Senhor vai dizer em outra passagem bíblica. Depois Jesus conta mais uma parábola, a parábola dos lavradores maus, e diz que um homem que tinha um campo decidiu arrendar a sua terra a alguns lavradores, mas quando pediu para que seus servos fossem lá cobrar os lucros da sua terra, o que eles fizeram? Amarraram aqueles homens, mataram eles, e cada vez que aquele homem, dono das terras, mandava os seus servos para cobrar o que era dele,
eles faziam a mesma coisa, até que ele decidiu enviar o filho. E quando o filho foi até lá, eles também mataram o filho, pensando, se a gente matar ele, ficaremos com sua herança, ficaremos com a parte que é dele. E Jesus estava claramente falando dos religiosos, que eram aqueles que haviam matado os profetas, que haviam tirado a vida deles, e agora o filho foi enviado para falar com eles, e eles também matariam o filho. Além de uma parábola, era também uma profecia. E aí Jesus encerra com a terceira parábola, que foi a que a gente leu, das bodas. E essa parábola, ela tem um sentido muito importante em vários dos seus pontos. O primeiro, que Jesus fala de uma festa de casamento. E todos nós, irmãos, estamos nos preparando para uma festa de casamento. Todos nós estamos colocando a nossa vida em ordem, procurando seguir as ordens de Jesus, para que muito em breve estejamos nas núpcias do Cordeiro. Ele e a sua noiva, que é a igreja, estarão entrando na festa das bodas do Cordeiro. E é por isso que até um conhecido meu vai dizer o seguinte: olha, quem é cristão não pode não gostar de festa, porque nós todos estamos nos preparando para ir para uma grande festa, mas uma festa no estilo divino, né? Uma festa que não contribui para a degradação do ser humano, mas para a elevação dele. E Jesus conta uma parábola falando justamente desse tipo de festa. E quando Jesus conta essa parábola, ele diz que, ao serem convidados, os primeiros convidados foram os servos daquele rei. Foram os que estavam mais próximos, que serviam junto com ele. Porém, o que eles fizeram? Disseram que não iriam. Jesus, mais uma vez, estava fazendo uma alusão a quem? Aos religiosos. Vocês são os que estão mais próximos do Pai, mas são os primeiros a negarem os seus pedidos. Vocês são aqueles que se dizem mais próximos de Deus, mais tementes a Deus, batiam no peito e diziam quanto eram adoradores do Senhor. Em outra oportunidade em que estavam no templo, Jesus via o quanto, a forma como eles devolviam suas ofertas. Lembra da história da viúva pobre? Eles iam com várias moedas, né? Eles podiam devolver de diversas formas, mas queriam que fossem moedas, para que fosse mais. E derramavam grandes potes, caixas de moedas dentro ali do gasofilácio, né? Que era o nome de onde se colocavam as ofertas. E ali aquele som inundava o templo de moedas caindo ali dentro. Imagina. Tudo para provar o quê? Eu sou melhor do que os demais que estão aqui. Mas aí, ao se aproximar uma viúva pobre e colocar 2 moedinhas ali dentro, Jesus falou que a oferta dela foi aceita por Deus e não a deles. Porque ela entregou de coração e especialmente porque entregou o que tinha. Amém. Nós precisamos entregar também o que temos ao Senhor. Não podemos viver nas aparências dessa vida. É muito fácil nós criarmos uma ilusão em torno de nós. E na verdade as pessoas conhecem de nós exatamente aquilo que nós queremos que as pessoas conheçam. Dificilmente nós revelamos coisas pessoais, claro, são pessoais, são coisas suas, você não deveria fazer isso mesmo. Mas a vida de um cristão transmite, tanto em momentos quanto as pessoas estão no vendo, quando não, o mesmo caráter. E a história segue nos dizendo que aqueles homens decidiram matar os servos que foram enviados, decidiram ir um para o seu negócio, o outro para o campo, e não havia ninguém mais para ir para a festa. Então o rei diz que a festa estava preparada, porém os convidados não eram dignos, e pediu agora para que os servos fossem às ruas e procurassem todo tipo de pessoa, que todos agora fossem convidados, e quem quisesse vir, viria. E eles foram, e diversas pessoas se reuniram ali, encheram aquele lugar. E a Bíblia vai dizer no verso 10 que naquele salão se encontravam pessoas boas e más para a festa. Então, naquele momento, o rei adentra o salão e percebe que há uma pessoa que não está com a roupa certa para a festa.
Eu não sei se você já passou por isso, né? De ficar meio desconectado pela roupa que você usou em determinado lugar. Talvez aquela reunião de amigos onde todo mundo falou assim: não, menino, vá tranquilo, todo mundo vai de boa, vai até de Havaiana. E aí você chega lá, tá todo mundo impecável, esporte fino, tem uns que estão de blazer, e chega você de chinelão, complicado, né? Pois é, aquele homem estava desconectado da festa. E o rei então pergunta: como é que deixaram você entrar aqui? Por que você ficou? A roupa que você usa agora não é a roupa da festa. E então ele pede para que os seus servos tirem ele dali e joguem nas trevas, na escuridão, onde há choro e ranger de dentes. E talvez você fique assim: bom, eu já até passei uma vergonha por ter ido com a roupa errada, mas não foi ao ponto de ser expulso, né? Por que Deus faz essa aplicação de dizer que o homem teve que ser expulso da festa, das bodas? Na Bíblia, a roupa é um sinal de caráter. A Bíblia tem diversos símbolos, né? Por exemplo, mulher simboliza a igreja e também simboliza a Nova Jerusalém. Temos alguns símbolos no livro do Apocalipse também, que fala a respeito de cabeças, que significam reinos ou reis. A gente tem diversas coisas. E na Bíblia, roupa significa caráter. Tanto é que o livro do Apocalipse vai nos dizer, lá no capítulo 22, que todos aqueles que foram para a cidade santa foram os que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. O que significa isso? Lavar as roupas no sangue do Cordeiro, transformar o caráter, ter um caráter mudado por Cristo. Então roupa é um símbolo de caráter. Quando você faz então essa interpretação do texto, você percebe o que Jesus estava querendo dizer: que no meio de todos aqueles havia alguém que estava com um caráter diferente, alguém que foi chamado para a festa, sim, mas que era alguém que não trazia em si o que era necessário para continuar ali. Ele então havia sido chamado, mas não era um dos escolhidos. A Bíblia vai nos dizer que as pessoas, todas elas, foram chamadas por Deus para a salvação. São candidatos ao céu. Porém, os escolhidos de Deus têm um conceito diferente. Inclusive, a palavra escolhido vem do grego, que é uma palavra ekletoi, é a palavra em grego para escolhido. E a palavra significa também exatamente eleito. Então, quando nós lemos na Bíblia escolhido ou eleito, em grego, é a mesma coisa. Os eleitos de Deus. E como é que nós podemos fazer para ser eleitos de Deus, queridos? Como é possível sermos eleitos de Deus? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia uma última vez essa noite a respeito desse assunto no livro de 1 Pedro, primeira carta de Pedro. Capítulo 1, versículo 2. Ou melhor, vamos ler o verso 1 também. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitim, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. A saudação de Pedro em sua carta, aqui para os cristãos lá da Ásia Menor, mostra um ponto importantíssimo sobre o que significa ser um eleito de Deus, ou ser um escolhido de Deus. Significa que, segundo a presciência, ou seja, o pré-conhecimento de Deus, na santificação do Espírito Santo
e pela obediência a Jesus Cristo. Amém. É que eles são chamados eleitos. Veja, pelo conhecimento prévio de Deus, pela santificação do Espírito e pela obediência a Cristo, é que somos chamados eleitos do Senhor. Depois eu convido você, inclusive, a ler esse texto que eu falei do Apocalipse capítulo 22. Depois você vai ler em sua casa. Você que está em casa já pode ler daqui a pouquinho, se quiser, que foi o texto que eu falei sobre lavar as vestes no sangue do Cordeiro, não é isso? Depois você vai procurar Apocalipse 22, versículo 14. Você procura essa versão, só que na versão bíblica corrigida fiel. E você vai ver que o mesmo texto não fala do sangue de Cristo, fala da obediência aos mandamentos. Na versão bíblica corrigida fiel diz assim: aqueles que guardaram seus mandamentos. Porque lavar as vestes no sangue de Cristo é o mesmo que mudar de caráter, e mudar de caráter é o mesmo que procurar obedecer a Cristo. Amém. Todos são chamados. E por que poucos são escolhidos? Porque poucos procuram viver aquilo pelo qual foram chamados. Nós só seremos escolhidos de Deus, irmãos, se verdadeiramente fizermos a vontade dele em nossas vidas. Nós vivemos um momento da nossa história como seres humanos onde tudo é relativo e onde tudo é permitido se faz você feliz. Se te traz felicidade, então está correto. Se deixa você alegre, é porque deve ser feito. A vida é muito curta e você deve aproveitar. Porém, Jesus disse que os seus filhos que abrissem mão de sua vida aqui nessa terra, achariam ela muito em breve na eternidade. Amém. E quando Jesus fala que nós devemos abrir mão de nossa vida, não necessariamente o Senhor está falando das coisas que amamos, das pessoas, dos lugares, mas exatamente daquilo que faz mal a você. Se você for parar para pensar muito bem, você vai saber me dizer quais são as coisas que te faz mal. E por mais que ela traga certa alegria, euforia, contentamento momentâneo, você sabe que depois que tudo isso passa, aquilo te persegue. Talvez deixe você sem dormir, leva a sua paz embora. E eu quero perguntar a você nessa noite: será que realmente vale a pena? Será que realmente vale a pena trocarmos tudo que o Senhor, que é o autor da alegria, do prazer, da felicidade, por instantes, por momentos? Fomos chamados por Deus, mas só seremos escolhidos por Ele quando decidirmos renegar a nossa própria vontade e procurar fazer a vontade dEle. Amém. Queridos, hoje nós estamos vivendo um momento onde a minha geração trocou os valores que antes eram tão importantes para a vida dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós. Hoje, as pessoas que não procuram viver como o mundo ensina a viver são pessoas que estão para eles desperdiçando as suas vidas. Eu quero dizer uma coisa para vocês: não existe nada mais incrível no mundo do que um homem ou uma mulher comum. Porque o que é para o mundo hoje um homem ou uma mulher comum? É alguém que procurou se estabelecer em um emprego, que procurou estudar quanto fosse possível, constituir uma família. Uma pessoa que procura sempre estar de bem com todas as outras pessoas, longe de escândalos, de dívidas. É uma pessoa que zela pelo seu nome. Eu acho isso muito interessante, né? Quando as pessoas tinham esse zelo pelo próprio nome, pelo caráter, pela dignidade diante das outras pessoas. Isso não tinha nada a ver com dinheiro, não tinha nada a ver com fama, com status. Elas faziam isso por puro e simples caráter. Hoje,
se você não procurar pisar nas outras pessoas para conseguir o que você quer, se você não deixar de dormir várias noites seguidas para poder alcançar o seu sonho, se você não abandonar a sua fé que diz que certas coisas você não pode fazer para ir atrás do topo desse mundo, você é considerado uma pessoa comum, normal e sem futuro. Eu tenho que dizer uma coisa a todos que pensam assim. Em primeiro lugar, é muito mais difícil para alguém renegar o desejo do seu coração, que é forte, e procurar viver uma vida diferente do que aqueles que aceitam os impulsos do seu coração. Corajoso não é aquele que no momento da ira se vinga de quem o feriu, mas é aquele que no momento em que está irado se controla e ainda perdoa. Você conhece alguém que tenha feito isso? Você conhece alguém que consegue domar os seus próprios desejos, instintos? Pois é, essas são pessoas escolhidas por Deus. Escolhidas para refletir o seu caráter bondoso. Escolhidas porque mostram como verdadeiramente devemos viver aqui e caminhar para o lugar certo. Amém. Você talvez tenha parado nesse vídeo, nessa live, essa noite por acaso. E dentro da sua mente, do seu coração, há um turbilhão de pensamentos, de situações onde você tem procurado conhecer de Deus o porquê. Qual é o sentido de todas essas coisas? Por que você está onde está e por que sua vida está como está? Mas eu gostaria de dizer algo para você. Deus, Ele sempre nos coloca no lugar certo. O autor da história não pode errar. Então entenda que há uma missão que só você e Deus juntos podem descobrir. Mas isso só será revelado a você que foi chamado por Deus, se verdadeiramente você for um escolhido. E para ser um escolhido, como eu já disse, você precisa procurar viver segundo a vontade dele. Que a vontade do Senhor prevaleça sobre a sua vida, você que nos acompanha pela internet. Que a vontade de Deus prevaleça na sua vida, você que está aqui na igreja essa noite. Amém. E tenha certeza que nenhum ser humano que já viveu, que vive agora, ou que viverá no futuro, perdeu algo em sua vida por ter escolhido obedecer. Todos encontraram aquilo que realmente procuravam. Porque Ele é o autor da vida, da felicidade, do contentamento. E Ele oferecerá a você exatamente aquilo que o seu coração tanto precisa. Que Deus possa abençoar você, sua família, seus projetos, e que a graça de Deus possa ter ido ao seu coração nessa noite. Amém. Que você possa colocar as vestes certas de caráter. E lembre-se, o seu caráter ele não é medido quando você está acompanhado, mas quando está só. Entenda que quando você está só é onde você deve ser mais firme, mais fiel. Procure fazer isso e você vai ver o quanto a sua vida será diferente para a honra e glória de Deus. Então gostaria de convidar você neste momento a fechar os seus olhos e que essa oração seja feita por mim agora, mas também pelo seu coração, para que Deus possa falar verdadeiramente a você e para que o que precisa ser feito por Deus na sua vida seja feito o mais rapidamente possível. Mas entenda, ser escolhido por Deus implica numa decisão que não é dele, mas sua. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por ter falado conosco nessa noite, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra é viva, se renova e nos alcança. Entendemos nessa noite que todos nós fomos chamados para a salvação em Cristo. Porém, Senhor Deus, os escolhidos para isso terão uma transformação na sua vida. Estarão com as vestes corretas do caráter,
de Cristo. E nós queremos nessa noite nos revestir do caráter de Cristo em nossas vidas. Muda, Senhor, em nós aquilo que precisa ser mudado. Transforma, Senhor, os pontos que têm nos deixado abatidos, que têm nos enfraquecido na fé. Perdoa as falhas passadas e nos conduza para um futuro glorioso ao teu lado. Que o Senhor ouça os corações de cada um, as suas angústias, tristezas, anseios, sonhos, projetos, mas principalmente ouça o nosso desejo de ir até os seus braços nessa noite. Nos acolha e nos dê um restante de noite maravilhoso. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida e a todos que estão aqui nessa noite.